E só lembrando para vocês o seguinte, olhem só, na nossa última aula a gente, infelizmente, né, teve aqueles problemas todos de internet e tudo mais, hoje está melhor. E eu estava comentando aqui com o pessoal que aquela nossa aula, que hoje a gente vai voltar desde o início, ela era o nosso último conteúdo programático do nosso plano de aula. Ou seja, nós não temos mais conteúdos obrigatórios depois desse de hoje, tá? Isso não significa dizer que nós não vamos ter mais aula. Vamos continuar tendo aula, vamos fazer atividades de revisão e tudo mais. E a outra coisa que eu queria falar para vocês é que eu mandei um e-mail, até estava comentando com o pessoal, para o Sereste Belém, né? Que é o órgão do município de regulação de saúde do trabalhador, para marcar uma visita lá com eles. Eu estava comentando que a Serpa com a Coca-Cola não autorizaram, né? A gente teve ainda mais esse aumento aí dos casos de Covid, isso daí fechou ainda mais, né, as propostas de visita que nós tínhamos, mas a esperança é a última que morre, tá? Gente, eu não estava sabendo, né? Eu não sabia que estava tendo uma outra oficina, né? Que alguns alunos estavam envolvidos em algumas oficinas. Mas isso não tem problema nenhum. Nós vamos deixar a aula gravada. É uma aula que a gente não vai demorar um grande tempo, né? É uma aula de finalização. E quando terminar essa nossa aula de hoje, eu queria só deixar um recado para vocês, mas eu me lembro ao final da aula, tá bom? Então, eu vou espelhar aqui o nosso slide. Vocês estão... Eita! Espera aí, gente. Tá todo mundo no mudo? Tá, perfeito. Deixa eu só voltar aqui. Vocês estão conseguindo ver o slide, pessoal? Sim, sim, professor. Perfeito. Então, olha só, gente. Esse nosso último conteúdo, ele fala sobre vigilância em saúde do trabalhador, tá? A gente já falou um pouco sobre esse início, mas eu vou relembrá-los a vocês, tá? Uma outra coisa que é importantíssima, que eu esqueci de falar, é o seguinte. Pessoal, nosso conteúdo de segunda avaliação serão apenas as NRs, as normas regulamentadoras, tá? Então, esse nosso conteúdo sobre vigilância e saúde do trabalhador, ele não cai na nossa segunda avaliação, tá bom? Ah, professor, e a segunda chamada? E a verificação final? É o conteúdo da primeira e segunda avaliação, tá bom? Então, professor, segunda chamada, primeira e segunda avaliação. Prova final, conteúdo de primeira e segunda avaliação, tá bom? Bom, gente, olhem só. A vigilância em saúde do trabalhador, ela é uma parte, né, da vigilância em saúde. A vigilância em saúde, ela é uma estrutura presente em todo o Brasil, né? É uma estrutura federal, governamental, que é fracionada. Ou seja, a vigilância em saúde, ela é a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, a vigilância ambiental e a vigilância em saúde do trabalhador. Quando a gente pensa na palavra vigilância, nós estamos pensando em algo ou alguém que está de olho, observando, vigiando algo, né? E esse órgão, que é a Vigilância em Saúde do Trabalhador, ele tem um poder investigativo e punitivo, tá? Ou seja, ele pode investigar, abordar e punir aqueles que não respeitam os direitos do trabalhador. Professor, quando a gente fala em direito do trabalhador, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de duas bases legislativas que são muito importantes.
A primeira base, né? A base, ela é a CLT, as Consolidações das Leis do Trabalho, tá? E a nossa outra base são as NRs, ou seja, as normas regulamentadoras. O que é que isso significa nos dizer? É que tanto a CLT quanto as NRs, elas são a base da vigilância em saúde do trabalhador. Então, sempre que esse órgão for investigar uma empresa, um supermercado, uma fábrica, ela sempre vai investigar o que essas duas bases nos falam, tá? Vamos continuar aqui, só passar o slide. Só um minuto. Bom, aqui nós temos um organograma que mostra nada mais, nada menos do que a hierarquia e a divisão da vigilância e saúde do trabalhador. Vamos lá. Olha só. Acima de tudo, nós temos a Secretaria Estadual de Saúde. Cada estado organiza o seu processo de vigilância em saúde de uma forma. Então, a CESPA, ela dividiu essa nossa gerência de saúde do trabalhador em dois pontos importantes. O primeiro, chamado de SEREST, está lá na ponta do nosso organograma. E o segundo, chamado de VISAT. Tá? Professor, é assim em todo o Brasil? Não necessariamente. Cada secretaria estadual ela pode criar novas ferramentas, né? Pode repetir algumas ferramentas, né, de outros estados, mas é muito importante que exista o SEREST e o VISAT. Primeira coisa, o que é o SEREST? O SEREST significa Coordenação do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. O que é que significa dizer? É que o SEREST, gente, ele vai ser um órgão, muitas vezes, né, de orientação. Como assim? Vamos dar um exemplo. Trabalhador, ele... vamos imaginar o seguinte. Trabalhador, ele sofreu um acidente, né? E nesse acidente que ele sofreu, ele ficou muito nervoso em continuar a trabalhar. Eu pergunto para vocês, quem vai fazer o acompanhamento psicológico desse trabalhador? Porque lá na empresa onde eles trabalham, onde esse trabalhador trabalha, não existe psicólogo. Então, o que é que esse trabalhador ele pode fazer? Ele procura o SEREST, ele não precisa ser referenciado pelo seu ambiente de trabalho. Ele individualmente, de maneira autônoma, pode procurar o SEREST e explicar o que aconteceu, e o mesmo vai ser orientado a procurar ajuda em algum lugar. Tá? Bom, outra coisa importante. O SEREST, que é esse centro de referência, não é indicado apenas para quem tem carteira de trabalho. Ou seja, quem é aquela famosa palavra, né, CLT, ou estatutário, que seria os concursados, tem direito ao SEREST todo o trabalhador formal e informal. Então, professor, quer dizer que se uma pessoa que cata lixo na rua e ela cortou a mão com uma lâmina, sofreu uma fratura, ela pode procurar ajuda no SEREST? Pode, gente. Pode. E por que ela pode? Porque lá no início quase de 1990, 1989, quando o SUS ele começou a fortalecer as suas ideias para o nascimento da Lei 8.080, que é a Lei Orgânica da Saúde, se vocês pegarem essa lei, vocês vão ver o seguinte, que a saúde
é um direito de todos. E essa saúde, ela é determinada de acordo com as suas peculiaridades. E lá vocês vão ver valorização da saúde do trabalhador. Então, nós não podemos conceituar o trabalhador apenas como aquele que tem um registro em carteira ou aquele que é concursado. Trabalhador é todo aquele que exerce força produtiva, a função de alguém ou da própria necessidade. Tá bom? Então, o Sereste, ele vai referenciar, ele vai orientar o trabalhador como agir perante alguma situação. Ótimo. Vamos agora atravessar aqui esse caminho e falar sobre o VISAT, né? VISAT, ela é a vigilância em saúde do trabalhador propriamente dito, né? Então, por exemplo, essa coordenação, essa vigilância em saúde do trabalhador, ela tem o hábito de trabalhar basicamente com as vistorias e investigações do ambiente de trabalho. Professor, como é que funciona? Porque se a gente for olhar Belém do Pará, Belém tem muito ambiente de trabalho, não é verdade? Poxa, nós temos fábrica, loja, shopping, supermercado, borracharia. Nós temos um número gigantesco de ambientes de trabalho. E aí, o que é que acontece, gente? A vigilância em saúde do trabalhador, ela monta uma espécie de cronograma de inspeções. Então, por exemplo, vai ter um dia que tu vai estar lá no teu ambiente de trabalho, por exemplo, lá na Santa Casa, lá no Barros Barreto, e vai chegar alguém que representa, por exemplo, o Ministério do Trabalho, que, por exemplo, representa a vigilância em saúde do trabalhador. Ele quer ver se as suas condições de trabalho estão de acordo com a CLT e com as normas regulamentadoras, tá bom? Vou dar um exemplo para vocês, já que vocês são estudantes, né, e estão muitas vezes envolvidos com o estágio, hospitalar ou não, é o seguinte, muitas vezes, pessoal, os fiscais do Ministério do Trabalho, eles vão até os hospitais e vão conversar com os estagiários. Sabe por quê? Porque muitas vezes os hospitais pegam os estagiários e transformam os mesmos em mão de obra barata, né? Na verdade, mão de obra gratuita. Vocês já ouviram falar sobre isso alguma vez? É muito comum, né, professor? Sim, professor. Eles até Pois se é. aproveitam disso, né? Comum É, acontecer. e olha, gente, por ética, eu não vou dizer o nome, mas existe um hospital aqui em Belém. Ele não é muito famoso, mas ele é conhecido aqui em Belém. Ele já tem tempo que ele existe. Olha o que ele fazia. Vamos dar um exemplo. Ele precisava de 15 enfermeiros no hospital, por exemplo, tá? O que é que ele fazia? Ele contratava 10 enfermeiros, tá? E chamava 5 estagiários. E aí os estagiários faziam a função. Isso pode? Não, de jeito nenhum. Ele foi advertido por causa dessa conduta. Tudo bem. Sabe o que o hospital fez? Ele passou a contratar, olha só, ele contratava um enfermeiro para trabalhar no hospital, mas dizia que esse enfermeiro precisava passar por um estágio probatório de 1 mês para saber se ele ia ser contratado ou não. Pergunto para vocês,
Esse rapaz, ele recebia esse mês de estágio probatório? Não, né? Aí, quando acabava esse um mês, ele falava para o profissional que ele não estava apto a exercer o trabalho. Então, ele ficava pulando profissional por profissional sem contratar. Vocês já imaginaram? Isso é uma falta de respeito com o próprio paciente e com o trabalhador. Ou seja, ele economizava dinheiro e não aprovava os profissionais para o trabalho. Isso ainda existe? Gente, isso existe em muito lugar. Inclusive, é capaz de vocês se formarem, escutarem essas histórias. Não, porque lá a gente passa um mês em estágio probatório. E se passar estágio probatório, vocês precisam receber. Tá bom? Alguma pergunta até aqui, gente? Sim ou não? Não, professor, é bom saber disso. É, sim. E outra coisa que eu vou dizer para vocês, fiscal do Ministério do Trabalho, cara, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Vocês procuram muito estágio, né? Para ter um currículo melhor. A própria Examas dá o estágio obrigatório, mas tem muita gente que procura o estágio extra, né? O não obrigatório que a gente chama. E existe uma lei chamada Lei do Estagiário. Isso faz parte do Ministério do Trabalho, né? Que direciona o trabalho do estagiário. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. O estágio não pode passar de jeito nenhum, né, de uma carga de 30 horas por semana. Professor, mas quando eu fiz o meu curso técnico em enfermagem, eu tirava plantão todo dia. Isso estava errado, tá? Tem muita instituição que faz isso para economizar tempo, entendeu? Mas isso não está errado, não está correto. Professor, o que mais tem na lei do estagiário? Em período de prova, deve haver a redução da carga horária semanal, tá? Isso está dentro da lei do estagiário. E o mais importante de tudo, gente, todo estagiário ele deve receber, no mínimo, a ajuda de custo de transporte, tá? Não é preciso ter bolsa, né? Tem muita gente, vai ter uma bolsa de R$ 1.000. Não, mas ele precisa ter pelo menos o valor do transporte. Ou em dinheiro, ou em passe, né, no cartãozinho de ônibus. Tá ok, gente? Ok, show de bola. Perfeito. Então vamos continuar. O Sereste tem por função o provimento de retaguarda técnica para o SUS. Perfeito. Nas ações de prevenção, promoção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e vigilância em saúde dos trabalhadores urbanos e rurais. Gente, quando a gente fala em prevenção, promoção e diagnóstico, nós estamos falando nos setores de atenção e saúde que nós temos hoje no Brasil como um todo, né? Quais são esses setores? Vocês já ouviram falar? Setor primário, secundário e terciário. Setor primário nada mais é do que o quê? Prevenção. Como é que o Sereste funciona, professor, dentro da prevenção? Gente, o Sereste faz, por exemplo, visitas, palestras, né? O Sereste convida alunos de pós-graduação, de graduação, profissionais para fazer mini cursos com o intuito de prevenção. Vou dar um exemplo para vocês. Eu não sei se vocês lembram disso, mas vocês lembram antigamente, lá na secretaria lá da Examas, lá onde a Leila fica, a professora Elisângela fica, que colocavam uns quadros lá sobre palestras e minicursos que falavam sobre trabalho infantil, acidente de trabalho, direito do trabalhador. Não sei se vocês lembram disso. Quem botava esses cartazes lá era o Sereste.
Sereste faz curso gratuito, gente, com certificação para estudantes e profissionais da saúde ou não. Então, por exemplo, eu tenho mais de 50 horas de curso gratuito no Sereste. Eles dão até lanche lá, tá vendo só? E às vezes as pessoas perdem isso por não saberem. Vocês podem acessar a página no site do Sereste e existe um calendário de cursos que vocês se inscrevem e podem fazer, tá? Não sei como é que está agora por causa da pandemia, mas eles faziam isso periodicamente, tá ok? Tá, perfeito. Já sabemos como funciona a parte preventiva do Sereste. Agora, como será que funciona essa parte de promoção à saúde, de diagnóstico, né? Essa parte de atenção secundária, né? A atenção secundária, ela tem a ver com os centros de referência, né? E, gente, se eu perguntasse para vocês agora, vocês conhecem algum centro de referência aqui em Belém? Qualquer tipo de centro de referência? Vocês conhecem? Sim ou não? Mas em que tipo assim, professor, que o senhor fala? Por exemplo, Qualquer tipo. Qualquer tem, tipo. não tem Fala. o metropolitano, né, centro de referência de trauma, tipo assim? Isso, mas, por exemplo, o que eu quero dizer para vocês é tipo assim, um centro de referência é aquele, a Uridip, por exemplo, é um centro de referência. A DOCA também, né, a Uridoca? Isso, Uridoca. Agora, Sim. vou dar um exemplo para vocês. Tem a Casa Dia, Ah, né? sim, 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 Que do é um centro... HIV, né? Exato. Então, Ali esse... do... Pode falar. Não, tô só lembrando onde é ali no É ali na Barreiro, né? No Isso, Barreiro? na Ponte do Barreiro. Certo. Aí tem em Marituba, lá na estrada do Maguari, ou seja, todos esses centros de referência também são utilizados pelo Sereste. Aí a gente para e pensa, professor, mas eu não estou entendendo. Como é que o Sereste está falando de saúde do trabalhador e nós estamos falando de um centro de referência materno-infantil, casadia? Como assim? Gente, não esqueçam que a saúde, ela é algo muito completo. Vou dar um exemplo para vocês. O profissional furou o dedo numa agulha. Uma agulha de um portador do HIV. Nossa, que desespero, né? Aquela ansiedade, o que fazer na hora. A pessoa, se pudesse arrancar o dedo, ela arrancava. Vou dar um exemplo para vocês. Existe um centro de referência ali perto da Examar da São Pedro, tá? Ali perto daquela parada que fica atrás do Pátio Belém, fica de esquina ali. Aquele centro, ele faz testagem sorológica gratuita em quem procurar o posto. Esse centro de referência, se eu chegar agora lá e falar, olha, eu quero fazer a sorologia para HIV e hepatite, eles vão fazer, gente, sem cobrar nada, tá? Então, por exemplo, é um local onde eu até oriento muitas vezes, gente, vocês já tiveram um exemplo, tá, pessoal? É só um exemplo. O pessoal teve relação sexual desprotegida, tá preocupado com acidente ocupacional, vão lá, façam um teste gratuito, eles dão resultado no próprio dia e você já tem, por exemplo. Oi, diga. E aí o que é que acontece? O profissional furou o dedo, cortou, sofreu um corte, foi exposto. Ele é referenciado para fazer a sua testagem e acompanhamento em um centro de referência. Professor, tá aí um outro exemplo. Outro exemplo, gente. As próprias mulheres, quando estão em uma gestação de risco e ainda estão no ambiente de trabalho, elas podem sair, por exemplo, vamos dar um exemplo, elas saem do trabalho, vão até o Sereste e o Sereste faz o encaminhamento dessa gestante. Eras, professor, então não é preciso
necessariamente ela ir para um posto de saúde? Não. Mas aí, nesse caso do referenciamento pelo Sereste, o emprego, né, a empresa, ela precisa, né, emitir um documento pedindo o auxílio do Sereste para o encaminhamento. Mesmo porque, em caso de afastamento, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas, por exemplo, em caso de... Oi, diga. Alguém falou? Em caso de afastamento, por exemplo, por mais de um mês, quem paga o salário do trabalhador não é mais a empresa, tá? Quem paga o salário do trabalhador é o INSS. INSS, né? Exato. Então, é por isso, gente, que é necessário haver a comunicação entre o Sereste e a empresa, porque é para poder essa burocracia toda andar corretamente e não haver problemas. Isso acontece sempre de forma benéfica? Não. Tem muito trabalhador aí que ainda não recebeu, que precisa fazer não sei o quê, que vai para um lado, vai para o outro. Ou seja, infelizmente, não é um serviço totalmente organizado. Tá bom? Bom, quando nós falamos na nossa parte de reabilitação, a gente também está falando no quê? A gente está falando da parte que cabe a evitar as alterações no ambiente de trabalho, tanto biológicas como não. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estava lendo um texto há pouco tempo atrás de uma colega minha que ela fez uma pós na ESA+, e estava apresentando o TCC dela, e ela falou, olha que coisa curiosa, sobre as pessoas que trabalham em banco e passam por episódios de assalto, né? E aí ela falava assim, você vai, trabalha no banco, teve um assalto, tu não levou nenhum tiro, tu não levou nenhuma porrada, tu não levou nenhum xingamento dos bandidos. Isso significa dizer que você não tem nenhuma sequela daquele evento? Claro que não. Pois é. Ou seja, as pessoas desenvolvem algo que era o tema do trabalho dela, chamado de estresse pós-traumático, né? E não é simplesmente olhar para o cara e falar assim, olha, meu amigo, tira o resto do dia de folga e vai descansar a tua cabeça. O cara vai passar o resto da vida pensando naquele episódio. Ele precisa passar pela reabilitação. Reabilitação não é apenas física, ela é mental e social, né? Então, gente, isso é importante para a gente entender, porque eu digo o seguinte, muitas vezes o trabalhador, ele acha que a única pessoa ou órgão que pode fazer algo por ele é o patrão, é a empresa que ele trabalha. E o Sereste, ele te dá essa força. Ele está ali para poder resguardar os seus direitos fundamentais previstos pelo SUS. Tá? Tem outra coisa nesse nosso conceito do Sereste que é importante a gente falar, que é o seguinte, ele atende trabalhadores urbanos e rurais, independentemente do vínculo empregatício e do tipo de inserção no mercado de trabalho. Então, gente, isso daí é para a gente parar e pensar assim, como é que a gente tem tanta variedade no Pará de coisa, vamos dizer, negativa envolvendo a saúde do trabalhador, né? Nós temos trabalho infantil, nós temos trabalho escravo, né? Nós temos uma proporção totalmente alterada de carga horária de trabalho e de salário, né? Vocês ficaram sabendo, gente, por exemplo, daquele concurso que ia ter em breves, que iam pagar 1.800, se eu não me engano, para o enfermeiro? Não sei se vocês ficaram sabendo disso. Eu acho Mas, que foi até o senhor que falou, professor. Rolou esse papo aí. né? Então, o que foi que aconteceu? Se eu não me engano, está até suspenso, não aconteceu. Então, gente,
Não era Sereste, só em Breves, não. Acho que o de Ananindeua ou de algum daqui perto também teve isso. Esse pois foi é, Ananindeua, Santa Bárbara, por ali. eu acho que foi a Ananindeua, se eu não me engano. E aí, o que é que acontece, gente? O Sereste, ele não pode chegar, por exemplo, lá em Breves e falar assim, olha, prefeito, o senhor está preso por atribuir profissionais a uma jornada baixa. O Sereste não pode fazer isso. Mesmo porque falar de ser preso, né, de privação de liberdade, isso está relacionado a outro tipo de poder que nós temos, né? Lembre-se, nós temos o poder judiciário, legislativo, ou seja, a polícia tem esse poder, né? Só lembrando, gente, que todo indivíduo, não esqueçam disso, tá? Todo indivíduo, seja ele qual for, homem ou mulher, tá? De qualquer raça, acima de 18 anos de idade, ele pode dar voz de prisão para qualquer indivíduo. Vocês sabiam disso? Eu já ouvi isso em algum canto, mas eu não me lembro assim detalhes. Pois é. Ou seja, não é só a polícia que pode dar voz de prisão. Voz de prisão não significa prender, tá? Vocês não podem manter ninguém em cárcere, mas você pode falar, né? Só que falar muitas vezes não adianta nada, né? Então, eu poderia chegar e falar, Nissa, você está cometendo um crime de prometer pão para o professor e não dá. Aí ela vai falar assim, e daí, o que Ah, é que me interessa? Né? tá Então, gravando isso, né? tá. Perpetuando esse tipo de ilação contra a minha pessoa. Vou entrar com recurso. Então, dar voz não significa realizar o ato, tá? Por que eu digo isso para você, gente? Porque o Sereste, ele trabalha junto com o Ministério do Trabalho, trabalha junto com o poder público para poder, né, identificar e agir, por exemplo, perante uma situação de, vamos dar um exemplo, de trabalho escravo, né, de, por exemplo, trabalho infantil. Então, esses órgãos eles trabalham continuamente perante essas situações, tá? Vamos passar o slide aqui. Vigilância em saúde do trabalhador. Visa a promoção da saúde e a redução da mortalidade da população trabalhadora, por meio da integração de ações que intervenham nos agravos e seus determinantes decorrentes dos modelos de desenvolvimento e processos produtivos. Pega, professor, que texto difícil esse, né? O que é que ele quis dizer aí? Gente, ele quis dizer a base da saúde do trabalhador. Qual é? Promoção da saúde e redução de agravos à população trabalhadora, né? Eles querem cada vez mais integrar, pessoal, os órgãos competentes para que a gente tenha o máximo de respeito no ambiente de trabalho, né? Então, por exemplo, querem um Ministério Público, Sereste, governo do Estado, os municípios, todos trabalhando em harmonia. Mas, gente, se a gente fosse agora pensar o seguinte, vamos imaginar o Estado e o município, né? O Estado, claro, formado por várias cidades. O que é uma coisa bem peculiar que interfere diretamente na harmonia entre o Estado e os municípios? O que é que vocês acham? Ninguém acha nada? Como é, professor? Repete, por favor. O que é que tu acha que interfere negativamente, que é uma coisa muito famosa, que interfere na boa relação entre o governo do estado e os municípios? Interfere? Recurso, divisão de recurso, não é não? Não. Sabe o que é uma coisa que interfere negativamente? Hum. Partido político.
Ah, é, político. Então, o que é que acontece? Gente, o Estado, o governo do Estado, ele é de um governo, certo? Ou ele é PT, ou ele é PSDB, ou ele é PSOL, ou ele é isso, ou ele é aquilo. E os municípios também. Vou dizer uma coisa para vocês, gente, não sei se vocês já perceberam isso, mas governo, administração pública estadual não é para todos, tá? Não venham com essa conversa de que o Estado ele divide igualitariamente. Não, existem privilégios para outras áreas em compensação a outras. Se a gente fosse agora pontuar, professor, quais são as cidades com maior recurso? São as cidades que envolvem grandes empresários ou grandes tendências produtivas. Marabá, Santarém, né? Em compensação, nós vamos falar de outras cidades que estão paradas no tempo, que não têm o desenvolvimento como a gente gostaria, né? Então, pessoal, infelizmente, é uma situação que interfere nessa nossa capacidade de implementar a vigilância em saúde do trabalhador, tá bom? Gente, deixa eu só ver aqui o professor, vou sair. Tá bom, pode ir, Everton, não tem problema não. Só voltar aqui o slide. Tá bom? Deixa só eu passar aqui. Ó, mas ainda bem que tá gravando. Eu não tô dizendo que o governo não faz nada, tá? Não tenho partido político. Não tô torcendo por ninguém, tá bom? Vou denunciar o senhor. O meu único candidato é o Biden lá nos Estados Unidos, que eu quero que ele ganhe, entendeu? Só, Égua, sério mesmo, professor? só. Mas Discorra por essa sua decisão, por favor, discorra. não, a gente vai falar sobre isso quando eu estiver comendo meu pão, aí a gente fala sobre isso. Mas Tá. quando a gente fala dessa investigação, dessa harmonia que nós gostaríamos de ter entre o governo, o município e tudo mais, nós precisamos entender muito bem a situação da saúde do trabalhador na nossa região, né? O diagnóstico situacional disso tudo. Então, uma coisa, gente, é nós, como estudantes, como enfermeiros, como profissionais, talvez, da saúde do trabalhador, pensar em Belém, né? Ah, professor, eu já sei mais ou menos o que é que Belém produz, né? Por exemplo, ó, ali para a parte do Barreiro, do Telégrafo, ali tem muita estância, né? O pessoal mexe muito com madeira. Lá para Encoraci, o pessoal mexe muito com aquelas esculturas de barro. As partes de fábrica estão ali para Augusto Montenegro. A gente tem um desenho das características das atividades produtivas. Então, por exemplo, vamos sair de Belém, vamos aí para o estado do Pará. Bom, ali para Abaetetuba, para Barcarena, nós temos esses grandes empreendimentos, né? Que mexem com minério, bauxita, seja lá o que for. Ah, professor, lá para mais para sudeste do estado, nós temos muito o manuseio da carne bovina. Perfeito. Nós estamos caracterizando as atividades produtivas de acordo com a região, né? Até nós, pessoal, que não trabalhamos ativamente na saúde do trabalhador, nós conseguimos pontuar muito bem, né? Às vezes, essa atividade produtiva. Isso é essencial, porque isso nada mais é do que um espelhamento do nosso Estado. E como o Pará faz isso, Rio de Janeiro faz, a Bahia faz, né? São Paulo faz. Mas eu pergunto para você, gente, qual é a grande diferença do Pará para esses estados que eu falei? Por exemplo, para o Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo. Por que que no Pará é muito mais difícil a gente fazer essa caracterização produtiva? O que é que vocês acham? Ninguém acha nada. Não?
Bora, Nissa, fala. Say my name, say my name. Ouviu meu nome? É só tu, mano. Olha, deixa eu te falar. Uma coisa que atrapalha muito, gente, é porque o Pará, ele tem dimensões muito grandes, né? O Pará em região equivale a 3 países europeus pequenos, né? Então, por exemplo, o Rio de Janeiro cabe na mão do Pará praticamente, né? Então, pessoal, eu digo assim, é importante a gente entender que quanto maior a dimensão, mais difícil é fazer essa caracterização, tá? Outra pergunta importante para a gente pensar dentro desse nosso diagnóstico situacional é o seguinte: quais são os possíveis riscos e perigos à saúde dos trabalhadores relacionados às atividades? Isso também, gente, é uma coisa muito prática. Prática que eu digo é que o funcionário, o fiscal, quando ele vai frequentar um ambiente de trabalho, ele consegue, na maioria das vezes, determinar os riscos ali presentes, né? Então, por exemplo, você vai, sei lá na Vale, você vai lá numa empresa em Barcarena que processa aquilo outro, você consegue observar, você consegue pontuar muito bem o que está acontecendo ali, quais são os riscos ali presentes, né? E aí a gente volta lá para aquela nossa primeira aula, sabe qual é? O intuito da saúde do trabalhador é eliminar os riscos presentes no ambiente de trabalho. Quando a gente não consegue eliminar, o que é que a gente faz? A gente utiliza os equipamentos de proteção individual ou equipamentos de proteção coletiva, tá bom? E outra coisa também importante é o seguinte: de que adoecem e morrem os trabalhadores na região? Gente, o que será que tem matado em maior número os trabalhadores no estado do Pará? Vou ser sincero com vocês. Eu, Adilson, não sei responder isso para vocês. Não sei dizer para vocês se o que mais mata é acidente ocupacional, se é doença ocupacional. Eu não sei disso. Mesmo porque talvez os dados de 2019 e 2020 agora não estejam nem concretos ainda, né? Principalmente nesse período de pandemia. Mas vocês podem ter certeza de uma coisa: o número de doentes, o número de afastamentos de trabalhadores e de morte, eles são muito importantes para gerar o que nós chamamos de indicadores epidemiológicos da saúde do trabalhador. O que é que significa essa palavra indicador epidemiológico? Como a própria palavra diz, gente. Ele indica, mostra algo. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu nunca fui na casa da Nissa, né? Então, se agora eu estivesse indo na casa dela, eu não sei se existe algum risco ali. Ó, tem um buraco ali perto que eu posso cair. Olha, bem ali é perigoso, tem risco de assalto. Ou seja, se ela me avisa, ó, professor, tenha cuidado, existe um buraco ali, ela está me indicando algo. E é isso que serve. O indicador, ele é a base para a formulação de políticas públicas em saúde do trabalhador e do amadurecimento de outras práticas de proteção ao trabalhador. Certo? Alguma pergunta até aí? Não, professor, mas com certeza esse ano de 2020, o que mais matou os trabalhadores foi Covid-19, principalmente da saúde. Será? É. Será? Mas... Valendo o bolo de chocolate. Vou esperar esses dados saírem para a gente comparar. Olha, eu quero te dizer Amiga, que tem amiga, tu não ganha uma com ele. tu Não tem que ganha uma parar com com essa ele. sua guludice, só quer saber de comer.
Olha, nisso, eu vou te falar uma coisa. Quando esses meninos fizeram semiologia e semiotécnica comigo, eles quiseram apostar os negócios aí com as notas da prova. Eu ganhei essas apostas. O pessoal tá em prova. Agora, se tu quiser apostar, a gente aposta esses números aí. Bom, gente, olhem só. Essa parte agora, que envolve o ambiente do trabalho, ele já é uma observação mais específica, né? Então, aquela visão anterior que nós estávamos falando, ela estava observando o quê? A região, né? Os modelos de trabalho, ali é pecuária, mineração, extrativismo. Mas agora, quando a gente falar de ambiente de trabalho, a gente vai falar bem mais especificamente. Por exemplo, nós estamos falando lá da ESA+, lá do Hospital X, lá da Clínica X, ou seja, num ambiente muito menor. E aí, nós precisamos entender o que envolve, né? Por exemplo, como é o trabalho? Será que o trabalho prescrito é igual ao trabalho real? Mas, professor, o que é o trabalho prescrito? Gente, todo trabalhador, seja ele lá o trabalhador que trabalha lá na Renner, na Riachuelo, aquele trabalhador que trabalha ali naquela conveniência, o professor da ESA+, todo trabalhador, ele precisa ter uma ficha de identificação na empresa. O que é essa ficha de identificação na empresa? É uma ficha individual que vem uma foto 3x4 do trabalhador e vem as atribuições da sua função. Então, se agora vocês fossem lá na São Pedro, falasse, professor Reinaldo, eu queria ver a ficha do professor Adilson, por favor. Ele não ia mostrar para vocês porque isso é da empresa, né? Mas, por exemplo, você falasse, não, vou mostrar para vocês. Vocês iam ver lá um papel com a minha foto ao meio, dizendo função, professor, atribuições, ministrar aulas, fazer isso, fazer aquilo. Aquilo é o meu trabalho prescrito. Mas será que o meu trabalho real é igual ao meu trabalho prescrito? Não, olha, o professor Adilson, quando chega na Examas, ele pega uma vassoura e vai varrer a Examas toda. Isso não está no meu trabalho prescrito, né? Então, a primeira coisa é avaliar se as competências são as mesmas. Gente, tem muita gente fazendo trabalho real diferente do trabalho prescrito por aí? Ixi, tem muita gente. Tem gente que é contratado para ser auxiliar administrativo, mas o chefe pede para ir buscar os filhos na escola, o chefe pede para ir pagar suas contas pessoais, o chefe manda ir comprar lanche no supermercado. Isso não é o trabalho prescrito, tá bom? Outro exemplo é o que nós chamamos de variabilidade. O que é variabilidade? Essa dinâmica que envolve. Gente, a dinâmica significa dizer as empresas que têm um potencial de crescimento acelerado. Professor, como assim potencial acelerado? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar a ESA+, né? A ESA+, agora ela está aqui. Ah, tá bom, professor, mas os riscos ocupacionais que o professor tem na ESA+, ele tem risco ergonômico, porque ele pode ficar muito tempo em pé, muito tempo sentado. Mas só que agora, gente, a ESA+, ela abriu o curso de medicina veterinária. E agora o professor ele não fica mais dentro da ESA+. Ele vai lá para a fazenda escola. Os riscos são os mesmos? Não. Ou seja, a empresa cresceu, montou uma nova dinâmica e os riscos ocupacionais se transformaram. Vocês entenderam, gente? Ou vocês têm alguma pergunta até aí? Não, sim. Não, sim? Não tenho dúvida. Ah, tá. Porque não, sim, aí eu fico na dúvida, né? É muito Bom, chato.
Vamos lá. Aspectos organizacionais e gerenciais. Gente, isso daí é importante porque, eu não sei se eu cheguei a comentar isso com vocês, muitas empresas, elas têm algo chamado de plano de metas, né? Então, tem empresa que quer aumentar o número de funcionários, tem empresa que quer aumentar a estrutura física própria, né? Então, isso é algo que é preciso ser avaliado de uma forma bem peculiar. Por quê? Porque mudar a dinâmica da sua empresa, aumentar uma sala, criar um novo perfil de trabalhador, isso pode expor o trabalhador a novos riscos. E, gente, a vida, ela é o bem mais precioso que nós temos. Então, um risco, ele é um risco. Ah, professor, mas nem é um risco de morte. Graças a Deus que não é. Mas ele tem risco de sofrer mentalmente? Tem risco de cair? Então, isso é importante, gente. Na verdade, é muito importante. E para a gente ter um ambiente de trabalho respeitoso, um ambiente de trabalho que lide muito bem com o CLT e com as normas regulamentadoras, nós precisamos da participação dos trabalhadores, né? O coletivo, ele é importante, porque nada mais, nada menos, o trabalhador que está na ponta sempre é o que mais conhece o ambiente de trabalho que ele está inserido. Tá bom? Alguma pergunta até aí, meus jovens queridos? Não, professor. Não? Tranquilo. Então, olhem só, Não, professor. nós estamos agora, como eu disse para vocês, finalizando o nosso conteúdo programático. Tá? Eu queria ressaltar para vocês, gente, que a vigilância em saúde do trabalhador, ela é uma área de trabalho. Eu conheci uma pessoa que trabalhava nessa área que necessita de um profissional muito bem instruído, muito bem entendido sobre as práticas de saúde do trabalhador. Saber NR de cabeça, legislação trabalhista de cabeça, porque, gente, existe muitos casos, não só em Belém, e não só no Pará, mas como no Brasil inteiro, de situações onde apenas a legislação vai poder tirar a dúvida, né? Como assim, professor? Vou dar um exemplo para vocês. Ó, o trabalhador, ele trabalha de segunda a sexta-feira, de 8 a meio-dia e de 2 às 6 da tarde. Quando é sexta-feira, 4 horas da tarde, o patrão dele diz: olha, fulano, chegou agora uma remessa de produto, eu quero que tu arrume isso. Tu só vai depois que tu arrumar tudo, tá? Aí o cara tá 7 horas da noite, 8 horas da noite, arrumando a empresa. Isso é correto, gente? Sim ou não? Claro que não, né? Se tem horário. E se o patrão pagar a hora adicional para ele? Pode ou não pode? Adicional pode, né, professor? Tá, e se, por exemplo, ele falasse pro trabalhador, ó, eu quero que tu saia hoje meia-noite, ao invés de 6 horas. Vou pagar todas essas horas adicionais. Pode ou não pode? O que é que vocês acham? Ah, não sei não. Não pode, tá? Hora extra é uma coisa excepcional. Não pode ultrapassar mais do que essas 2 horas previstas e não pode ser algo repetitivo toda semana. Sabe outra coisa que é importante? Não existe hora extra no domingo, tá? Trabalhador não pode fazer hora extra no domingo, tá? Ai, mas olha, professor, meu patrão me paga o dobro no domingo. Beleza. Isso é uma coisa tua com ele, mas ele está fazendo algo errado. Não pode ser feito isso, tá bom?
Gente, antes... Professor, só desculpa, e como é que fica então na questão dos plantões? Porque tem muita gente que plantona no domingo. Aí é outra situação. Nós estamos falando dos profissionais da área da saúde e existe uma parte na CLT que fala sobre plantonistas, né? São aqueles que trabalham num regime de 12 horas, né? Que pode ser o período da manhã, assim como o período da noite. Aí, Henrique, ele vai te dar água, tá? Quê? Tem café lá, Henrique. Peraí, gente, deixa eu só botar aqui no mundo, pessoal. Acho que é a Francimeira que está falando alguma coisa que eu não entendi. Olhem só, e aí é essa situação, Nissa. Mas os outros, por exemplo, não tem essa possibilidade. Vou dar um exemplo. O domingo, por exemplo, o sábado, para quem trabalha sobre carga horária, valor de carga horária, por exemplo, a minha hora de trabalho, vamos dar um exemplo. Eu recebo por hora de trabalho R$ 100, tá? Só trabalho de segunda a sexta. Eu posso trabalhar dia de sábado se meu patrão me chamar? Posso. Mas a hora, no dia de sábado, ela precisa ser o dobro da hora do dia de semana normal. Ou seja, se eu ganho R$ 100 por hora, no sábado eu vou receber R$ 200 por hora. Sendo que no domingo eu não posso trabalhar. Tá bom? Ok, professor. Certo. Então, gente, olhem só. Como eu falei para vocês, vamos terminar agora o nosso conteúdo obrigatório, tá? Semana que vem, na segunda-feira, nós temos aula normal, tá bom? Eu vou reforçar com vocês alguns pontos para a prova de vocês. Eu sei que NR é uma coisa muito grande, né? A gente tem várias coisas para estudar para a segunda avaliação de vocês. Para quem, eu acho que tem umas 3 ou 4 pessoas que ainda não me entregaram atividade, né, que foi passada. Professor, só para constar, são só 2 atividades que você passou, né? Isso. Que foi aquela, tá, e aquele exercício que era para responder. Exato. Ok. Para quem não entregou, por favor, tentem acelerar o passo aí, tá bom? Preciso disso, quanto mais rápido, melhor, tá? E para qualquer dúvida, gente, podem me procurar pelo WhatsApp. Vocês sabem que eu sou uma pessoa que sempre estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Ok, professor, gratidão. Então tá, Gostou? gente, um grande beijo. Fiquem com Deus. Professor, esses 2 trabalhos não foi que nós fizemos, amigas juntas, dele? Oi? Marta, esse trabalho que ele está falando foi aquele que nós fizemos juntas, amiga? Tem 2 trabalhos. Isso. Então tá, gente, se tudo der certo, antes da nossa prova, a gente vai comer um bolo, tá? Que eu vou ganhar numa aposta. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, professor. Tchau, professor. Deixe de ser péssimo.